então a nossa última fala nesses dias tão maravilhosos. Pelo menos para mim, um prazer conhecer a igreja, um prazer estar aqui em Varginha com vocês. E se puderem, quando forem a Brasília, avisem. E nós tentaremos também recebê-los ali com a mesma hospitalidade que vocês aqui nos receberam. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E a mensagem será no versículo 1 e na primeira parte do versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, a leitura nos dois primeiros versículos dessa epístola, mas a mensagem apenas até a primeira parte do versículo 2. Diz assim a palavra da salvação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo de celebração da Tua fidelidade sobre esta igreja. Obrigado, ó Deus, porque nessa celebração nós fomos lembrados dessa doutrina maravilhosa da eleição incondicional, que nos encoraja, que nos conforta, que nos motiva e também nos humilha. Que esse sermão, ó Deus, que essa mensagem consiga então fechar esse pensamento, pelo menos nesse momento agora, para que os nossos corações e mentes sejam ainda mais moldados à luz do Teu santo evangelho e da obra perfeita de Jesus Cristo em nosso favor. Continua, ó Deus, manifestando a Tua glória neste lugar, o Teu poder nesta cidade, e que a segunda igreja presbiteriana de Varginha receba cada vez mais pecadores rendidos a Cristo, pelo poder do Teu Santo Espírito. É no nome de Cristo que nós oramos por essa mensagem agora, pelos nossos corações e por salvação àqueles que ainda não se curvaram ao Senhor. Amém. Diáspora judaica. Você já deve ter ouvido essa expressão, talvez em um documentário, em algum momento jornalístico. Todas as vezes que acontece alguma coisa ali no Oriente Médio, talvez uma guerra, alguma coisa relacionada a Israel, vez por outra a palavra diáspora aparece. E essa é exatamente a palavra usada por Pedro aqui, traduzida aqui na nossa versão, provavelmente na sua, como dispersão. Então talvez diáspora seja para você apenas uma palavra política, econômica, do Oriente Médio, de Israel, mas quando falamos sobre dispersão, você entende um pouco o que significa a diáspora. Dispersão, então, significa a ideia de que o povo ali, daquela região, especialmente os judeus, foram dispersos pelo mundo. Nós temos, então, alguns momentos da história bem marcantes a respeito dessas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo. E consequente formação, então, dessas comunidades judaicas fora do que é conhecido hoje como Israel, ou aquela terra que foi ali separada para isso. Isso gera confusão e guerra até hoje. Por exemplo, a primeira diáspora, então, nós podemos considerar como sendo aquela
da Babilônia, quando já havia uma nação estabelecida, já havia a nação ali na terra prometida, e eles são exilados, são dispersos para a Babilônia. Uma outra diáspora importantíssima, ecoando inclusive essa que aconteceu naquele momento, é a diáspora de 70 depois de Cristo. Quando Roma invade Jerusalém e destrói o templo e mata muitos judeus, e aqueles que sobreviveram foram mais uma vez dispersos pelo mundo. E aí nós temos então, em uma história bem recente, o retorno de alguns desses judeus para aquilo que alguns ainda consideram como a Terra Santa, ou o que representava a Terra Prometida. Por que é que Pedro usa essa expressão aqui, dispersão ou diáspora? Ele não está usando por acaso, ele a utiliza para mostrar que aquelas pessoas que não eram apenas judeus, mas que envolvia agora também gentios, eles estavam ali dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas Pedro está indo além. Pedro está falando sobre nós hoje, inclusive, que talvez não pareçamos tão dispersos assim, afinal de contas, provavelmente para você, Varginha é a sua cidade natal, você cresceu aqui, talvez você se aposente aqui e tenha o fim das suas vidas aqui. Então Pedro está querendo nos mostrar uma identidade que vai além de um local específico aqui no planeta Terra. Pedro está escrevendo para cristãos que precisavam ser encorajados em relação a uma perseguição tremenda que estavam vivendo. A primeira carta de Pedro é uma carta extremamente encorajadora. Ela é escrita para muitos, se não todos, que estavam sofrendo naqueles dias. O que você escreveria para alguém que está sofrendo? Como você encorajaria uma pessoa assim? Por exemplo, Pedro está escrevendo aqui já na década de 60 ali, depois de Cristo. Talvez no finalzinho dela, quando o fogo de Nero em Roma, matando muitos cristãos, já tinha se manifestado. Os cristãos não estão apenas dispersos, meus irmãos, eles estão sofrendo bastante as consequências de serem discípulos de Cristo no mundo caído. Eu e você, em Brasília, em Varginha, em qualquer lugar do mundo, no Panamá, sofremos em maior ou menor grau, porque somos discípulos de Cristo. Assim, a doutrina agora da eleição é também manifestada por Pedro para esse encorajamento, para que aqueles dispersos, eles não desanimassem, eles não desistissem, eles não negassem a sua fé. Assim, nós precisamos nos lembrar quem nós somos em Cristo e para onde nós estamos indo, a fim de perseverarmos de forma agradável a Deus. E não tenho dúvidas, meus irmãos, essa perseverança, ela é baseada na eleição. É uma garantia fortíssima de que nós, a despeito da perseguição, por exemplo, podemos e devemos caminhar até o fim. Mas infelizmente, meus irmãos, nós vimos já nesses dias que a doutrina da eleição, ela chega a ser odiada por alguns crentes. Ela não é apenas mal compreendida, ela não é apenas repudiada até por ignorância, ela chega a ser criticada de maneira odiosa. E eu espero que nós tenhamos entendido já que essa não é uma doutrina calvinista. Eu faço questão de pregar aos irmãos essa última mensagem a partir do apóstolo Pedro. Essa doutrina, ela é paulina, ela é petrina, ela é joanina, ela é apostólica, ela é bíblica. Então vejamos o que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, certamente
não eleito ou escolhido a partir de qualquer condição. Vocês conhecem Pedro muito bem e sabem que se nós fôssemos escolher apóstolos, ele talvez não estivesse na nossa lista. Então esse Pedro que reconhece que o seu apostolado é totalmente derivado e incondicional, ele começa aqui essa epístola aos eleitos, que certamente são assim escolhidos incondicionalmente também. Nós já vimos durante esses dias que a palavra eleito vem de eklektos, aqueles que são chamados para fora. E que essa própria palavra também é a raiz de eclesia, da assembleia que reúne os eleitos. Ou seja, essa é a igreja. A igreja não só visível, obviamente, onde nesse aspecto, infelizmente, ainda há alguns na sua membresia, por exemplo, que não são eleitos. Infelizmente. Mas também no seu aspecto invisível, onde aí sim apenas eleitos fazem parte dela. Assim, queridos, nós vemos que a doutrina da eleição, ela não é apenas algo para nós, individualmente ou em família, mas também para a igreja. Como é que pode haver um crente genuíno, talvez ainda ignorante sobre isso, que chega ao ponto de realmente desprezar uma doutrina assim? Queridos, essa não é uma doutrina apenas para momentos especiais como esses, ou eventos de fé reformada. É uma doutrina do dia a dia, é uma doutrina de discipulado, é uma doutrina que você precisa testemunhar para os outros. Lembre-se que isso tem tudo a ver com a evangelização. Isso tem a ver com a graça de Deus, que é a única maneira e sempre será do pecador ser salvo. Nós já vimos diversos textos aqui, mostrando para nós que essa é uma doutrina claríssima das Escrituras, e eu queria aqui olhar para mais alguns deles. Até para que você tenha domínio da palavra de Deus, não só em relação a isso, mas em relação a qualquer doutrina. Lembrando que a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, é um livro que parece muito mais uma carta de amor. Um livro onde Deus se manifesta pactualmente ao seu povo, e esse relacionamento é glorioso para nós. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. A doutrina é joanina. No Evangelho de João, nós vemos a manifestação de Jesus, João 15. Em João 14, 15, 16, Jesus está se despedindo dos seus, dizendo que ele precisava subir para que o Espírito Santo viesse de maneira ainda mais profusa, ainda mais evidente. João 15, versículos 15 e 16, vejam aí que palavras maravilhosas do nosso Senhor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Como essas palavras de Jesus ressoam aos seus ouvidos e corações. Não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi a vocês. Nós ouvimos hoje pela manhã que essa eleição ou predestinação é para a adoção de filhos. O Pai nos escolheu a dedo.
em Cristo para sermos como seus filhos. Abra sua Bíblia em Atos 13. Nós lemos hoje na liturgia parte dessa mensagem de Paulo aqui nas suas viagens missionárias. E agora, Atos 13, a partir do versículo 46. Paulo e Barnabé pregaram para os judeus, e os judeus os recusaram a palavra do evangelho, agora eles vão para os gentios. Atos 13, a partir do 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Queridos, nós estamos num contexto missionário, e o encorajamento para isso é maravilhoso, porque aqui o texto claramente nos diz que eles não foram destinados para a vida eterna porque eles creram. A ordem é claríssima. Eles creram porque eles já haviam sido destinados para a vida eterna. Como é que nós ousamos ser tão tímidos assim no abrir da nossa boca, não só para orar pelos perdidos, mas para ir até eles? Queridos, meus parentes também, pouquíssimos estão no Evangelho. Isso vai ser demonstrado aqui no nosso próximo ponto, como Deus é soberano em salvar exatamente quem Ele quer no tempo que Ele quer. Mas nós não podemos, de fato, esmorecer. Nós não podemos achar que está tudo bem em olharmos para as nossas famílias, para a sociedade, vizinhos, cidade, todos que ainda carecem dessa salvação. Há poder na vocação eficaz de Deus para salvar o mais vil pecador. Vamos dar uma olhada num destes vis pecadores agora. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo se denominava o maior dos pecadores. E em 2 Timóteo, capítulo 1, nós vemos a partir do versículo 8 agora. 2 Timóteo 1, a partir do 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quando nós lemos a variedade dos textos bíblicos que falam sobre isso, mais uma vez, nós devemos ficar pasmos. Como algo assim pode ser ainda motivo de dúvida ou divisão no meio da igreja. Denominações parecem acreditar em coisas completamente distintas daquilo que nós estamos vendo aqui. Mas talvez a pior implicação disso, queridos,
Não é simplesmente sabermos a respeito da doutrina, sabermos exatamente como defendê-la biblicamente e teologicamente, mas é entendermos o que ela significa e vivermos como se ela não existisse. Ou, em outras palavras, sermos calvinistas na teoria e arminianos na prática. Essa doutrina, ela nos purifica disso. Mas ela também nos mostra que o problema não é simplesmente quem ensina ou quem aprende, mas o coração duro daqueles que, inclusive, rejeitaram o próprio Senhor Jesus quando ele falou sobre esse assunto. Vá para Lucas capítulo 4, por favor. Vocês se lembram que Jesus Cristo, em um de seus primeiros sermões públicos, ele trata desse assunto e ele é rejeitado no meio do povo. Lucas capítulo 4, a pregação de Jesus certamente foi perfeita. Não há qualquer desvio, equívoco, erro na pregação de Jesus. Mas a pregação não é aceita. E o tema foi a eleição. Lucas 4, a partir do 20, Jesus abre o pergaminho, ele lê Isaías, e assim lemos a partir do 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Até aqui o ensino estava maravilhoso. Mas Jesus inventa de falar sobre a eleição. Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, eleita por Deus, escolhida a dedo. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, escolhido a dedo por Deus. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Olha o perigo que eu estou correndo aqui, meus irmãos. Quando eu fui chamado para falar sobre eleição incondicional, mal sabia eu que corria risco de vida. Que perigo falar sobre isso. E nós não podemos nos calar. Jesus não se calou. E mesmo assim ele foi rejeitado. Que nós possamos então entender que essa mensagem de Jesus aqui, falando sobre esse aspecto da soberania de Deus, nos mostra então que a eleição não é meramente incondicional, mas ela é feita de maneira soberana. Volte, por favor, para 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 1 ainda, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitim. Aqui nós vemos nessa parte onde Pedro descreve quem esses eleitos são e de onde eles são, exatamente essa soberania de Deus. O que Pedro quer dizer com forasteiros? Nós não somos daqui.
E na verdade essa mensagem não podia se encaixar mais do que ela se encaixa agora com Varginha. Forasteiros, queridos, são alienígenas. Forasteiros são aqueles que não são daqui. Alienígena, na verdade, é uma palavra adotada não apenas para os extraterrestres, mas para você e eu, que somos turistas, por exemplo, nos Estados Unidos. Talvez agora fique ainda mais difícil para alienígenas entrarem ali. Mas assim nós entendemos o que Pedro está falando. Nós somos forasteiros. Isso indica para nós que nós somos peregrinos. E isso nos traz uma identificação direta com o povo da antiga aliança, que passou por vários momentos de exílio. Foram para lugares que não era a sua própria casa, o seu lar. Da mesma maneira que eles foram eleitos incondicionalmente, nós vimos em Deuteronômio 7, Deus os amou, não porque eles eram um povo poderoso, pelo contrário. Assim, nós na nova aliança somos também eleitos da mesma maneira. Não exilados necessariamente como eles foram, mas vivendo num mundo que jaz no maligno. Num mundo onde nós não conseguimos nos adaptar tanto, pelo menos deveria ser assim. Porque esse não é o nosso lar final. Pelo menos não da maneira como é. Mas sim a esperança de novos céus e nova terra, onde habitaremos eternamente. Enquanto isso não acontece, a peregrinação é constante. Um teólogo, descrevendo esse assunto, ele fala: os crentes devem viver de malas prontas, preparados para voltar para casa. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 11. Vejam como nós temos essa temática o tempo todo nas Escrituras Sagradas. Hebreus 11. A partir do versículo 13. O que isso tem a ver com eleição? Ou uma eleição soberana de Deus? Hebreus 11, a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. É essa a sua perspectiva, é essa a sua expectativa. Queridos, nós falamos muito sobre as missões transculturais, e nós oramos hoje por famílias no Panamá, que estiveram na Índia e agora estão na Itália. E nós precisamos fazer missões assim. Nós precisamos ir para todas as nações. Mas, queridos, percebam que missão transcultural não é sair do Brasil para ir para o Panamá. Missão transcultural acontece exatamente aqui na Praça de Varginha, onde a cultura celestial se encontra com uma cultura totalmente secular. E nós, eleitos de Deus, então, para sermos santos e irrepreensíveis, onde quer que estejamos, ou no Brasil, ou em outra nação, estamos realizando necessariamente uma missão transcultural. E aqui vem a soberania do nosso Deus. Já vimos isso no caso da viúva de Sarepta, do leproso escolhido por Deus. E aqui Pedro fala sobre esses forasteiros que estão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia,
e Bitínia. Por que Pedro está usando exatamente esses locais geográficos aqui? Não é apenas uma constatação, lá eles estavam. Mas era para mostrar então a eleição de Deus em relação aos seus, onde quer que eles estejam, e que são alcançados por Deus exatamente no tempo determinado por Ele mesmo. Assim, queridos, mais uma vez, onde quer que nós estejamos, e ali haja alguém que não está ainda aos pés de Jesus Cristo, é nossa função ministrar e testemunhar a essa pessoa, para que Deus faça nela aquilo que Ele já fez em nós. Onde foi que você se converteu? Onde você estava quando o Espírito Santo lhe alcançou? Você percebe a soberania do Senhor? No momento exato, talvez alguns não consigam dizer exatamente quando isso aconteceu, mas nós sabemos que em algum momento da nossa jornada, quer na história ou na geografia que Deus determina para as nossas vidas, Ele nos alcança, porque Ele realiza aquilo que Ele fez já na eternidade. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 16. Deixe-me mostrar para vocês essa conexão maravilhosa. Lembre-se dessas regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Agora em Atos 16, vejam essa eleição soberana do Senhor. Atos 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha então a situação. Paulo e seus companheiros querem ir para a Ásia. Não há nada de errado nisso. Mas a Bíblia é clara. O Espírito Santo os impede. Olha o versículo 7 agora. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Não há problema algum. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Agora, olha a soberania do Senhor, não só no impedimento, mas no versículo 9, para onde Paulo deveria ir. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uau! Queridos, não importa onde nós estivermos, o que importa é que nós, mais uma vez, roguemos ao Senhor, para que nós não desperdicemos o nosso tempo, que é curto, mas para que Deus continue alcançando pessoas por nosso intermédio. A eleição de Deus, ela é incondicional. Ela salva qualquer tipo de pecador. Ela continua e continuará sendo manifestada na vida de todo o crente de maneira soberana. E aqui nós voltamos a 1 Pedro. E como eu havia prometido para vocês, nós lidaremos agora talvez com um dos principais argumentos daqueles que são contra a doutrina da eleição, como ela se manifesta biblicamente. A eleição pela presciência do Pai. O que significa isso? 1 Pedro, mais uma vez, a partir do versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Até aqui nós trataremos esse texto. Eleitos pela presciência de Deus Pai. A primeira coisa que precisamos ser lembrados aqui é que no original, em vários manuscritos, essa palavra que aqui é repetida, eleitos, ela não aparece lá. Nós precisamos perguntar então por que as traduções são assim, por que então parece haver uma necessidade de se repetir aquilo que já estava no versículo 1.
Há várias especulações, e talvez a pior delas, no sentido de ter que repetir o termo que não está ali no original, é para ligá-lo de uma maneira mais direta a essa ideia de presciência de Deus Pai, que parece então ser uma explicação devida a essa difícil doutrina em sua compreensão. E se você já estudou um pouco mais sobre isso, ou já ouviu pessoas falando sobre isso, a ideia então aqui de presciência é dizer que Deus, ele não determina coisa alguma, porque se ele assim o fizesse, ele seria injusto. Esse Deus, então, que obviamente vê o futuro, que prevê as coisas, porque ele é onisciente, o que ele faz? Ele olha lá na frente e ele vai ver, então, que alguém vai se converter e vai se arrepender, e então, baseado nisso, ele elege a pessoa. Vocês têm ideia de quantos cristãos, inclusive em igrejas presbiterianas, ainda pensam assim? Pasmem. Vocês têm ideia de quantos teólogos, pastores e mestres, mesmo em igrejas presbiterianas, ainda ensinam dessa forma? E parece lindo, meus irmãos, ou mais confortável pensar assim, mas não é isso que a Bíblia ensina. E eu queria chamar a atenção de vocês, e aí talvez isso seja considerado por nós um absurdo, mas se nós levarmos essa presciência nesse sentido, às últimas consequências, você sabe onde nós chegamos? A uma heresia terrível chamada de teísmo aberto. Vários teólogos famosíssimos, no Brasil pelo menos, e certamente em outros países, levando a sua teologia da presciência às últimas consequências, hoje declaram o seguinte: Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que ele se recusa, na verdade, a conhecer o futuro. Ele dá as mãos para a humanidade, e junto conosco, Deus caminha para um futuro ainda incerto, que nós construiremos juntos. Isso parece lindo e tema de qualquer filme de máquina do tempo, mas não passa de ficção. A presciência declarada nas Escrituras não tem nada a ver com uma viagem ao futuro ou com uma previsão do futuro. Aliás, se você entende essa soberania de Deus, e aquilo que ele fez já na eternidade lá atrás, Deus conhece o futuro não meramente pela sua onisciência, mas porque ele mesmo determinou todas as coisas. O futuro não está aquém ou além daquilo que Deus estabeleceu. E assim, queridos, nós precisamos entender, então, o que é essa presciência. E há vários textos que falam sobre isso, mas eu queria me ater apenas a dois. Vamos começar no Velho Testamento, Gênesis, onde tudo começou, tanto no hebraico como no grego. Nós temos exatamente essa ideia. Gênesis 4. Versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. A ideia aqui é que Adão conheceu a Eva. E obviamente esse conhecimento não é cognitivo.
É um conhecimento de intimidade. Coabitou. Isso é refletido lá na história de José e Maria. Quando Maria se acha grávida do Espírito Santo, e o texto diz que José não havia conhecido a Maria. Obviamente, eles não haviam ainda coabitado. Eles não tinham se conhecido intimamente. Aqui você começa a entender, então, que essa ideia de conhecimento tem a ver com um relacionamento íntimo. E assim vai para outro texto, Romanos 8. Foi um texto que nós já tratamos aqui, mas agora vejam que coisa maravilhosa. Romanos 8. E por isso a importância do que nós ouvimos hoje de manhã. Lá em Efésios especialmente, quando Paulo relaciona tudo aquilo ao amor de Deus por nós. Um relacionamento íntimo. Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que de antemão conheceu. E você ainda talvez pense assim, mas pastor, é lógico que Deus nos conheceu, Ele é onisciente. Queridos, por favor, entendam, não é essa a interpretação que a Bíblia dá desse verbo de conhecimento. Em outras palavras, o que Romanos 8, 29 está dizendo é, porquanto aos que de antemão já teve um relacionamento de amor. Em Cristo, no amado, porque tudo que nós temos é nele, está nele, vem por ele. Ninguém duvida que o Pai já conhecia o Filho e o Filho ao Pai desde toda a eternidade, e esse conhecimento é agora associado àqueles que estão em Cristo Jesus. É um pré-conhecimento, não do futuro, mas do passado. É um conhecimento de antemão, não de depois-mão. É um conhecimento prévio e não para depois. É um conhecimento de intimidade e não apenas de informações a respeito de alguém. Mais uma vez, voltando àquela temática dos matrimônios aqui. É óbvio que os cônjuges se conhecem, queridos. Mas mais do que informações, mais do que saber um sobre o outro, cônjuges se conhecem de maneira íntima. Essa é a glória do matrimônio. E é isso que quer dizer esse pré-conhecimento de Deus em relação aos seus eleitos. Um outro texto que nós já vimos, por favor. Para 1 Pedro, onde Pedro vai explorar ainda mais esse conceito na sua própria carta. 1 Pedro, ainda no capítulo 1. Versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E podem olhar lá no original, meus irmãos, o termo traduzido aqui como conhecido, na verdade é pré-conhecido. É o mesmo que o próprio Pedro usa ao falar sobre nós. E quando se fala sobre o Pai pré-conhecer a Jesus,
ter uma presciência de Jesus, ninguém aponta para o futuro. É lá na eternidade passada. A presciência de Deus é o que Ele fez por nós no amado. E nada, absolutamente nada, pode tirar isso de nós. Forasteiros, alienígenas, peregrinos. E eu espero que você entenda agora, no final dessas falas todas, que eu e você estamos voltando para casa. Que eu e você estamos peregrinando de volta para o Pai. Afinal de contas, Ele nos elegeu em Cristo, nos predestinando para a adoção de filhos. E porque o Filho dele cumpriu o projeto do Pai de presciência, nós somos absolutamente eleitos nele. Eu comecei no sábado falando sobre os cânones de Dort. Mais uma vez eu conclamo os irmãos a lerem esse documento, estudarem esse documento. É a resposta àqueles homens que interpretavam agora as Escrituras de uma maneira diferente de como ela sempre foi interpretada. E assim nós reconhecemos a igreja, a eclesia, como o baluarte da doutrina da eleição. Por favor, ouça com atenção essa última exortação de encorajamento. A doutrina da divina eleição, segundo o muito sábio conselho de Deus, foi pregada pelos profetas, pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E depois escrita e nos entregue nas Escrituras Sagradas. Por isso, também hoje, essa doutrina deve ser ensinada no seu devido tempo e lugar, na Igreja de Deus, para a qual ela foi particularmente destinada. Ela deve ser ensinada com um espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo, para a glória do santo nome de Deus e consolação vivificante do seu povo. Por favor, saiam daqui consolados por essa doutrina. Vamos orar.